Olá, 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 amigas, amigos, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos, pode chegar. Está começando mais um Papo das 9 especial de domingo, quando a gente sempre escolhe um tema para fazer algum tipo de reflexão no intuito de ser útil, quer dizer, de alguma forma que o tratamento dispensado a esse assunto possa ajudar e não atrapalhar, possa conspirar em favor de um melhor entendimento desse tema. Eu vou confessar a vocês que por vezes eu sou movido, ou boa parte das vezes, eu sou movido por uma intuição a respeito de algo que gera em mim alguma inquietação, e essa inquietação se transforma em curiosidade para ver como é que a gente poderia tratar desse assunto de uma forma interessante. Bom, o ano mal começou e eu, como jornalista e consumidor de notícias também, tenho me deparado com uma avalanche de assuntos violentos, que não são de agora, mas a gente precisa estar sempre com os poros abertos para perceber o alcance daquilo que a gente banaliza ou normatiza, mas que nos faz mal, nos intoxica e pode ser um dos fatores da depressão epidêmica e de outras patologias de ordem mental associadas à desesperança, desalento, desânimo. O mundo é um lugar muito violento. As raízes dessa violência a gente vai encontrar no nosso nível evolutivo. Os reencarnacionistas vão buscar em vidas passadas exemplos contundentes de como há uma incompreensão de como você, no transcurso de uma existência, realizar seus objetivos sem o emprego da violência. Portanto, historicamente, culturalmente, o emprego da violência tem sido usado de forma vil e covarde para obter ganhos materiais, conquistas pessoais, assimetria nas relações entre homem e mulher, adultos e crianças, patrões e empregados, né? Agora, estamos no século XXI. Há um aprendizado aí, 20 séculos depois do advento do Cristo entre nós. Não é possível que a gente não tenha aprendido nada e não é possível que a gente deixe de realizar ações concretas, e esse é o propósito do Papo das 9 de hoje, em favor da construção da paz na prática, porque o discurso em favor da paz, ele foi banalizado, é vulgarizado. Não faz tanto tempo assim, celebramos mais um Réveillon, paz, queremos paz. E no dia seguinte, a pessoa já está livre, leve e solta, dispersa, distraída, alienada, reproduzindo comportamentos violentos. Só para deixar claro, quando a gente fala de violência, não é só a violência física, estrito senso, uma agressão. Existem diferentes níveis de violência que é preciso estar atento para a gente promover esse detox espiritual, nos livrando dessa replicabilidade do modus operandi da violência. É esse o propósito da nossa conversa. Como é que a gente vai desarmando, desatarrachando os parafusos que emprestam forma ao modo violento de agir? Porque a violência ela está presente, sim, numa agressão física, sim, numa agressão moral. Ela está presente no tom de voz, ela está presente num gesto, ela está presente na forma como capciosamente você pode humilhar ou envergonhar alguém, expor uma pessoa deliberadamente a um vexame, obviamente de maneira desnecessária. A violência está presente nas piadas que transportam conteúdos subliminares, racistas ou sexistas. Há uma dimensão violenta aí. A violência está na forma como se exerce o poder de forma tirânica, dentro de casa, nas relações trabalhistas ou no exercício político, né? Formal, um cargo público
que você, na função que ocupa, se deslumbra com poder, né? Abraham Lincoln disse certa vez: se quiseres conhecer o caráter de um homem, dê-lhe poder. Então, vamos primeiro tentar mostrar a capilaridade da violência no nosso dia a dia, para depois a gente começar a ver de que maneira a gente pode lidar melhor com isso. Nós que estamos nas redes sociais, a gente não pode ser inocente, não pode ser tolo, achando que na programação das redes sociais não existe uma indução à violência. Nossa, André, como assim? Leiam, pesquisem, chequem o que eu vou dizer. A programação das redes sociais se dá por algoritmos, o planejamento do software. E esse planejamento privilegia conteúdos que gerem muito engajamento. O que é engajamento? É likes e curtidas ou comentários, né? Essa é uma pesquisa simples de fazer na prática. Se você tem alguma rede social, veja como certos conteúdos mais apelativos, voltados para a questão da violência, um xingamento, o uso de um palavrão, uma descortesia pública, né? Gera muito engajamento. Muito engajamento. E isso é perverso, isso é maquiavélico. Por quê? As pouquíssimas empresas, é um setor cartelizado, né? Concentrado principalmente no Vale do Silício, com lampejos aí da China, fazendo também seus esforços para ocupar esse mercado trilionário. Onde tem muito engajamento, tem muita receita com patrocinadores, né? Publicidade. Então, o lado perverso da história é, ao promover disputas, litígios, antagonismos, isso vai gerar muito engajamento, a minha rede fica, a minha plataforma bombada, e através dessa projeção da plataforma, os anunciantes vêm junto. Então veja, pano de fundo de tudo isso que eu estou falando, a promoção da violência, a promoção do dissenso, do xingamento, da espetacularização, da banalização dessas disputas virtuais, sabe? Você vai numa rede como o Twitter e diz assim, bom dia para todos. Ok. Aí você diz assim, eu quero que hoje todo mundo se estrepe, vão se danar. Faça depois. Não faça essa pesquisa. Não faça esse teste. Mas eu seria capaz de apostar que quem é mal criado, mal educado, quem tem a propensão de agredir gratuitamente, tem mais likes e curtidas, portanto mais engajamento. Uma outra coisa, e essa alcança o meio em que eu estou inserido, a espetacularização das mídias. Ou seja, da mesma forma que os conteúdos violentos que geram mais engajamento bombam nas redes virtuais, a abordagem de assuntos violentos em diferentes mídias, televisão, rádio, né? Você vai ter o pressuposto de que transformar mídias em vitrine de crimes hediondos, de imagens horrorosas de agressões, atropelamentos, sabe? Veja agora imagens exclusivas de um marido espancando a mulher dentro de um elevador no condomínio. Pelo amor de Deus. Então a gente está falando do quê? A gente está falando de um mundo que se tornou quase addicted, dependente, viciado, em conteúdos que geram esse estímulo mórbido do consumo da violência. Isso não é só nas mídias jornalísticas, a gente vai ver isso no cinema. Vai ver isso no cinema. Faça essa pesquisa para ver quantos filmes blockbuster, né? Aqueles que atraem mais bilheteria, tem muito conteúdo violento. Eu vou dar aqui um exemplo e, por favor, ninguém é dono da verdade, eu estou emitindo uma opinião sobre esse filme. Avatar 2
é uma sucessão de brutalidade e pancadaria para tudo que é lado. Eu fui ver porque o Avatar 1 tinha uma mensagem ecológica muito forte, muito interessante. James Cameron era um craque, mas ontem eu estava conversando com a minha família, por acaso esse assunto rendeu uma conversa em família, e eu falei da minha profunda decepção com o diretor, que tem verba, tem orçamento, ele não precisa ficar mendigando dinheiro para as produções em Hollywood. E ele poderia, na minha opinião, ter feito uma sequência de Avatar com menos pancadaria, menos morte, menos violência. Não. Se não é a maior parte do filme, assim me pareceu, mas é a maior parte do filme, tem muita briga, morte, guerra, sangue. Uma coisa horrorosa. Como se a única forma dele obter receita, ter bilheteria, com a sequência de Avatar, fosse promovendo um banho de sangue nas telas que respinga na gente, né, que está ali na plateia. Eu fiquei muito triste de testemunhar isso. Agora, você vai ver as minisséries de televisão, igualmente o conteúdo violento está permeando tudo isso. Eu estou chamando isso de espetacularização da violência em diferentes mídias. E a gente está consumindo isso no século XXI. E a gente sabe que a mente é uma tábula rasa que vai processando, vai digerindo e vai replicando. De alguma forma, esses conteúdos ficam engavetados e cada um vai elaborar isso de um jeito. Pode, eventualmente, servir de nutriente para ideias do gênero. Não é um determinismo, mas pode, sabe, nos intoxicar a alma dessa vibração constante nas redes sociais, no consumo das mídias, quando você vai ao cinema. Um outro item da minha lista, né? A gente vai ver o consumo de pornografia do mundo, né? É um assunto que eu não falo aqui no Papo das 9, mas hoje eu acho que é importante abordar. E pornografia em diferentes gêneros. Tem pornografia que é crime infantil, tem a pornografia que já foi banalizada. A submissão da mulher, né? Esse é um tema muito discutido, inclusive academicamente. Existem estudos universitários, assim, de pesquisadores de ponta, tentando entender o papel da mulher no exercício da sexualidade a partir da exposição nos conteúdos pornográficos que são amplamente disseminados no mundo. A mulher vira um bibelô, um brinquedinho sexual. A mulher se submete aos prazeres do homem. É uma coisa horrorosa. A garotada que não tem espaço em casa para conversar sobre sexo. A garotada que não tem nas escolas espaço para educação sexual. Porque os moralistas, picaretas, dizem que a educação sexual nas escolas é nefasto porque abriria a curiosidade ou interesse das crianças em torno do assunto que tem o seu momento certo de ocorrer e não é na escola que se deve falar. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar claro aqui. Educação sexual nas escolas permite que essa garotada cresça entendendo que sexo não é pecado, sexo é algo da nossa natureza. A gente precisa entender de que maneira a sexualidade se resolve, se proteger da violência sexual, principalmente dentro de casa. A garotada precisa saber quais são os sinais que ela não percebe de aliciamento, de carícias que vão além do carinho, do afeto e do amor e transbordam na direção de uma violência sexual. Então essa garotada que vai aprender na pornografia o que é sexo, porque em casa não se fala sobre isso e na escola não se tem informação, vai aprender que mulher está ali para ser alvo de uma manifestação muito, eu diria, agressiva, que eventualmente não está de conformidade com o desejo da mulher sentir prazer, e depois que o homem goza, que o homem alcança o seu êxtase, isso está aí. E isso também é uma violência. Isso é uma violência.
Então eu não quero ficar falando só dessas manifestações, né? No esporte, a gente está vendo, isso está acontecendo agora em 2023, o Vinícius Júnior sendo alvo de manifestações de torcedores na Espanha ultra-racistas. E os dirigentes do futebol espanhol não se coçam, não fazem uma manifestação frontal contra isso. Nós tivemos essa semana no Brasil um jogador importante da seleção brasileira de vôlei replicando nas redes sociais um conteúdo extremamente violento, realizando uma enquete para saber, você faria isso? E era uma atitude beligerante, fatal, usando arma de grosso calibre contra a maior autoridade política do Brasil. Assim, a violência, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos, para quem tem dúvidas, eu estou tentando aqui trazer certezas do ponto de vista, obviamente, certezas, convicções, vamos colocar assim, você não precisa ter essa convicção. Filosoficamente, a verdade não existe, cada um filtra a realidade de um jeito. Eu preciso admitir que ninguém haverá de expressar uma verdade absoluta. Eu estou tentando colocar aqui questões que me parecem muito evidentes, de que nós estamos imersos numa cultura violenta. E a gente, quando se diz cristão ou espírita, quando a gente se diz uma pessoa de bem, a gente precisa ser coerente, aproximando o discurso da prática. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar, como é que vira o jogo? Que é isso que me interessa aqui. Como é que a gente vira o jogo na direção da não violência? Eu não quero replicar, consciente ou inconscientemente, aquilo que possa ser nutriente para a violência que está aí. Muito bem. Já comentei aqui no Papo das 9 o trabalho magnífico de um psicólogo americano, judeu, Marshall Rosenberg, que ele criou a expressão comunicação não violenta e fundamentou isso numa prática, numa dinâmica que inspira muita gente ao redor do mundo a fazer em diferentes ambientes, inclusive nas escolas, mas isso também na mediação de conflitos. Práticas ou dinâmicas que procuram estimular caminhos, posturas, palavras, que a gente consiga promover a paz e a harmonia. Esse camarada, ele sofreu bullying quando era criança na escola. E ele desenvolveu um método de comunicação que promove compaixão, respeito, escuta atenciosa e empatia. Então, olha só. Tudo começa por uma conversa, por um encontro. Tudo. Todo esse movimento começa, eu estou falando de comunicação não violenta, a partir de um encontro. Você encontra alguém e é preciso nos livrar primeiro do preconceito, de uma visão construída a partir de referências que você permitiu que fossem cristalizadas dentro de você para pré-julgar uma pessoa, já entender que ela não merece confiança, ou já entender que desse mato não sai cachorro, não vou perder meu tempo. Não. Então, a comunicação não violenta pressupõe uma escuta atenciosa e amorosa, que é muito o trabalho do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida. Esse encontro que permite uma escuta atenciosa e um cuidado, e aí existem uma série de recomendações. Eu não vou aqui reproduzir detalhadamente a técnica da comunicação não violenta aplicada em diferentes frentes. Eu estou tentando aqui já deixar para vocês, quem quiser se aprofunde, faça essa imersão. O que seria a comunicação violenta nas escolas, em família, nas relações de trabalho, no exercício do poder enquanto patrão? Porque tudo faz a diferença. Às vezes você, sem querer machucar, sem querer magoar, sem querer causar desconforto a alguém, por invigilância ou ignorância,
É algo que você disse, ou como você disse, ou no tom de voz que você se expressou, você promove um desastre. Um desastre. Então veja, a ética do cuidado, né? Como é que você elabora pacotes de comunicação na direção da não violência, no pressuposto que do outro lado existe outra pessoa com outro olhar sobre o mundo, outro sentimento, outra história. E as palavras que para você seriam as melhores, ou o tom de voz que você já se acostumou a usar com um monte de gente, naquele contexto, pode representar um ruído, um estresse desnecessário. Isso é importante. Esse trabalho de mediação de conflito, ele é muito interessante, porque ele já está disseminado na área da justiça. Você sabe que o Brasil é um país repleto de processos que levam anos, por vezes, para se resolver, que é briga entre vizinhos, briga de marido e mulher, espólio de família, briga... Vocês estão vendo agora as lojas americanas? Briga em massa falida de empresa. Ih, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. O que significa mediação de conflito? Antes de você judicializar, porque o que é a justiça? No mundo tão violento quanto o nosso, a justiça é um oásis, porque você diz assim, não nos entendemos, então vamos brigar pelos nossos direitos na justiça. Menos mal. Em vez de sair na pancada no meio da rua, vamos defender nossos interesses na justiça. Até aí tudo bem. Só que você pode ir além disso. Você pode tentar não judicializar a questão e buscar através do diálogo. E a comunicação não violenta trabalha maravilhosamente na direção da busca de um acordo possível. Eu tive uma vez, a única vez na vida que eu me envolvi numa disputa judicial, e não quero falar sobre isso, realmente a coisa caminhou para um litígio e eu tive que entrar em campo. Eu só vou dar uma pista aqui. Certa vez eu tive um imóvel que era meu e eu aluguei. Na verdade, tinha uma empresa contratada para fazer essa gestão do imóvel e eu descobri que o inquilino estava pagando, mas eu não estava recebendo, e isso se perpetuou por vários meses. Obviamente, eu não gostei dessa informação e fui ter com a pessoa que representa os interesses dessa empresa. Nós não nos entendemos. Eu falei, bom, eu estou, com toda franqueza, me sentindo lesado aqui. E isso foi judicializado. Só que antes disso virar um processo, houve uma audiência de conciliação. Eu já fui para essa audiência disposto a me entender. Eu não queria confusão. Eu só queria e aceitaria qualquer prazo, qualquer parcelamento, para que houvesse ali o ressarcimento do que me era devido. Eu fui com esse espírito. E graças a Deus, apesar do advogado que representava meus interesses dizer, você está com a faca e o queijo na mão, está tudo documentado nos autos. Eu falei, eu não quero brigar. Eu não quero justiça. Eu acho que a gente pode se entender de outro jeito. Vamos buscar uma negociação amistosa. Eu acho que é o caminho. Sempre. Por que brigar se você pode se entender? É o que eu sinceramente entendo dentro dessa perspectiva. Aliás, o psicólogo que criou a comunicação violenta, Marshall Rosenberg, ele foi muito influenciado por Mahatma Gandhi, pelo pacifismo de Gandhi. Mas havia um dissenso, se eu bem entendi, a comunicação não violenta, é que Gandhi defendia a não violência no sentido absoluto. E o Marshall entendia que quando o assunto é defesa pessoal, ou não permissão para que haja mais violência, você poderia fazer uso da força. Até onde eu entendi essa história, esse era o único ponto de dissenso entre o Dr. Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, e a filosofia pacifista de Gandhi. Então vocês estão vendo? Comunicação não violenta, desarma a bomba, não cultive
dissensos, não retroalimente litígios. Faça o que tiver ao teu alcance para não emprestar sentido a um ditado que, infelizmente, no Brasil ganhou muita caloria. Que tem gente que diz com o maior orgulho assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair da briga. Aí o pessoal, quá, 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 quá. Ah, que engraçado. Não tem nada de engraçado nesse ditado. Isso é uma predisposição à violência. A pessoa gosta de brigar. Ela tem prazer desse clima de hostilidade. Isso atrapalha a nossa vida espiritual, isso retarda a nossa evolução. Isso nos amarra a um sentimento tóxico, é uma areia movediça, que a gente vai afundando e se comprazendo de estar afundando. Não faz sentido. Então eu vou aqui colocar algumas questões que eu acho importantes de iniciativas, tá? A primeira iniciativa que eu queria dar aqui é de um movimento que tem lugar em Londrina, no Paraná, e graças ao Luiz Cláudio, um amigo que eu tenho nessa cidade, eu já participei como convidado uma vez. Ele chamou para outras vezes, eu não deu por conta de agenda. Um movimento chamado Londrina Paseando. É uma palavra que a gente não costuma usar, paseando. O que é paseando? Vem do verbo pasear. Pasear, nunca ouvi falar. Vai no dicionário que você vai encontrar. Pasear significa, dicionário Aurélio, estabelecer a paz e a harmonia. Pasear é essa predisposição que transborda na direção da atitude em favor da cultura de paz. Como é que você, no dia a dia, promove paz? André, quem ganha com isso? Em primeiro lugar, você. Você fica com menos dor de cabeça por conta de apurrinhação, estresse relacionado a isso. Ah, fulano não presta, não confia em cicrano. Ah, esse aí, toda vez que eu encontro com ele, a gente briga, a gente discute. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Não tem aquele ditado que diz: quem semeia vento colhe tempestade? Pasear é promover paz e harmonia, e você se beneficia, sua saúde agradece. A paz de Cristo. Quem passou pelo... Antes de falar do Londrina Paseando, deixa eu lembrar, na liturgia, né, no momento da missa, para quem já foi católico, eu já fui, depois de se rezar o Pai Nosso, que o padre repete a oração que Jesus nos ensinou. Oremos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Aí ele vai em frente. Depois, tem um momento em que ele fala da paz. A paz de Cristo, ele fala isso. O padre fala a paz de Cristo. Aí você vai dizer: o que é a paz de Cristo, né? E o padre, na homilia ou em outros momentos de citações evangélicas, vai lembrar do compromisso explícito de Jesus com o armistício, com a paz. A gente vai falar disso daqui a pouco. E ele convoca, esse é o ponto que eu queria chegar, os fiéis na igreja a se cumprimentarem dentro do espírito da paz de Cristo. Quem já foi a uma missa já viu isso acontecer. Irmãos, cumprimentem quem estiver ao seu lado, ao seu redor. A paz de Cristo. E todo mundo, você está cumprimentando em tese estranhos, certo? A menos que você vá com uma família numerosa e todo mundo esteja à sua volta. Você vai cumprimentar um monte de gente que você nunca viu ou não conhece, ou se já viu, não sabe nem o nome. O que você está promovendo ali? Somos estranhos uns aos outros, mas estamos paseando. Estamos construindo na prática um clima de paz e harmonia entre nós. E se somos cristãos, porque estamos dentro de um templo religioso católico, vinculado
ao mensageiro da paz, Jesus, a gente vai praticar paz agora. Não tem que esperar nada. E a paz começa pelo encontro, é o que eu estava falando. Tudo começa pelo encontro. A ausência de paz poderia ser traduzida como desencontro. Não deu liga, a coisa não funcionou, não fluiu. Faltaram as condições para propiciar fluidez nessa relação. Não. A paz de Cristo, todo mundo na igreja se cumprimenta e a maior parte das pessoas que você cumprimenta numa igreja você não conhece. Então veja, voltando para Londrina, movimento Londrina Pazeando. Você tem um grupo de cidadãos que deu início lá atrás a esse processo, o Luiz Cláudio é uma dessas pessoas. E você começa a mobilizar organizações civis, lideranças espirituais, a academia. Então Londrina, no Paraná, tem o mérito, a meu ver, de ter importantíssimas conquistas, e eu vou enumerá-las aqui. Primeiro, eu achei isso o máximo, uma lei municipal que regula armas de brinquedo. Londrina Pazeando, que é esse movimento, entendeu que armas de brinquedo não deveriam ser disponibilizadas. Tantos brinquedos, tantas formas da criança se divertir, aprender ludicamente, se divertindo. Por que você vai dar arma de presente para uma criança? Para e pensa. Você pode ter outra conclusão. Você pode achar que isso não faz diferença. Agora, quando você disponibiliza arma para criança, e tem político importante aí que botou arma na mão de criança, ainda que de brinquedo, Deus me livre, é claro que você está dando uma informação, você está sinalizando a banalização da arma. E contra quem você vai usar essa arma? Não, eu estou brincando de quê? De dar tiro, de matar, de intimidar. Mãos ao alto aí! Então, o movimento Londrina Pazeando entendeu que arma de brinquedo não é legal. No município de Londrina, portanto, temos essa diretriz. Uma outra coisa fantástica do Londrina Pazeando é a justiça restaurativa, que eu já falei aqui, que é o compromisso do judiciário em, antes de avançar na direção de um processo litigioso, promover encontros e que ofensores e vítimas possam buscar, no limite de todas as possibilidades, não judicializar uma questão. Quem já passou por isso sabe o quanto desgastante isso é. Um casal que se separa litigiosamente. Aquele casal privou, ele teve as intimidades compartilhadas. Um conhece muito o outro. A separação por si já é muito dolorosa. O que você vai levar com você? O que fica na casa? Quem já passou por isso sabe. O tamanho do buraco que é do ponto de vista do esgotamento emocional, a sensação de fracasso. Ninguém gosta de se separar. Agora, quando você dá o componente de uma briga na justiça a uma separação, isso é dilacerante. É muito desgastante, principalmente quando envolve filhos. E quando a disputa é pela guarda dos filhos, você potencializa o estresse, o desgaste. Então veja, Londrina, justiça restaurativa. Como é que você tenta? As pessoas não precisam, quem está prestes a brigar na justiça, não precisa ser novamente amiguinho. Mas você pode dizer assim, olha, está claro que vocês não estão se entendendo, mas vamos tentar promover uma separação digna, em que vocês, inclusive, se têm filhos, deem uma clara demonstração para os filhos de que vocês, até pela saúde mental, emocional da criança, não levaram às vias de fato uma briga. Vocês procuraram se entender.
Justiça restaurativa. Outra coisa fantástica do Londrina Paseando, um forte movimento interreligioso. E por que isso é importante? Eu vou ter que falar, é constrangedor, mas a gente precisa falar. Existem no Brasil lideranças religiosas que não são coerentes com o discurso que pregam. Elas falam de paz e praticam a guerra contra outras tradições, na suposição de que essas outras tradições não são de Deus, são diabólicas, são associadas à sombra. E isso é muito perverso, né? Quer dizer, você está no exercício de líder de uma comunidade religiosa, né? Pregando a violência em nome de Deus, pregando a perseguição, a estigmatização de fiéis de outras tradições em nome de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse, pelo amor de Deus, que justifica o preconceito, a intolerância, o desrespeito, o estigma de outras tradições? Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo aqui no meu Rio de Janeiro. Eu, como espírita, estudioso de Kardec, há muito tempo, quem me conhece sabe. Eu procuro, dependendo do rumo da prosa que eu sou convidado a abordar, eu falo: nós espíritas não podemos nos calar diante da violência extrema cometida contra nossos irmãos umbandistas e candomblecistas, porque quem cala consente. Hoje são eles, amanhã seremos nós. Quem veicula o discurso da intolerância religiosa estimula os seguidores daquela tradição a discriminarem na rua, no trabalho, no ponto de ônibus, no clube, numa festa, numa qualquer lugar, qualquer circunstância, alguém, pelo simples fato desse alguém professar outra fé. Isso não é Deus, isso não tem nada a ver com paz, isso muito menos tem a ver com Jesus. Para tudo, para tudo, para tudo. Aliás, quem quiser conhecer a história da Umbanda vai se deparar com o episódio mais triste da história do espiritismo, inspirado em Kardec no Brasil, porque foi justamente numa reunião mediúnica em que um dirigente espírita, estudioso de Kardec, estigmatizou uma entidade que se manifestou pelo médium com palavras muito consideradas impróprias, populares, chulas, palavras não sofisticadas ou eruditas, que o dirigente daquela sessão entendeu que o desencarnado já poderia fazer uso de outro vocabulário e que estava afrontando ou desrespeitando aqueles trabalhos. A entidade que se manifestou disse: você não se preocupe mais, que o médium que está associado a mim não voltará aqui. Estaremos em outra direção. Porque aqui não pode ser o espaço do preconceito e da intolerância. Não faz sentido. Portanto, a Umbanda surgiu como um movimento separatista que não se coadunou àquela época com um preconceito explícito de um dirigente espírita que, em nome de Kardec, manifestou de forma equivocada esse preconceito e essa intolerância. Então, em Londrina, o movimento Londrina Paseando promove justamente esse movimento interreligioso que está fundamentado no respeito mútuo e na maneira como você não afronta a fé alheia. Você não ofende, você não estigmatiza o outro. Isso é muito, muito importante. Uma outra questão. Lá em Londrina, que a gente precisa abrir espaço para isso. Eu, como jornalista, participei de um encontro desse em Londrina e fiquei maravilhado. Que foi o seguinte: a promoção da mídia de paz. O que é a mídia de paz? O jornalismo, ele não pode ser poliana. A gente não vai ficar mostrando o mundo sempre cor-de-rosa. Você não vai fingir que o mundo é um lugar lindo, porque o mundo tem muita violência, muita injustiça.
É um mundo de provas e expiações, gente. Tem de tudo para todos os gostos, de A a Z, toda a cartilha de problemas decorrentes do nosso nível evolutivo. O mundo tem beleza? Tem beleza. Esse mundo tem luz? Tem luz. Esse mundo tem saída? Tem saída. Mas ainda há feminicídio, ainda há infanticídio, ainda há guerra, ainda há violência sexual, ainda há de tudo. Então a gente precisa ter no exercício midiático de jornalismo, o jornalismo, ele precisa reportar o que não está dando certo, o que não vai bem, até para oferecer à sociedade meios de corrigir o rumo, meios de resolver aquele problema. Agora, isso não valida ou não legitima o que eu já chamei aqui no Papo das 9 de hoje de espetacularização da mídia, da violência na mídia. Repetindo, reportar os fatos não justifica que a gente possa abrir brechas para espetacularização das violências na mídia. Esse é o ponto. Então a gente precisa ter muito cuidado e em Londrina, o Londrina Paseando abre espaço convidando representantes de diferentes veículos, em diferentes funções, para debater o que seria uma mídia responsável que tenha esse compromisso de não aterrorizar as pessoas, não promover essa espetacularização da violência e abrir espaço para o que dá certo, abrir espaço para as soluções, abrir espaço para onde as coisas estão de alguma forma funcionando bem, na direção da harmonia social. Isso é importante para burro, porque senão você fica monolítico, só fala de violência, só mostra violência, só mostra rajada de metralhadora, só mostra cadáver ensanguentado, só mostra casos horrorosos e escabrosos de violência, e no final de um telejornal desse ainda dá boa noite. Temos uma questão. Em Londrina, o Londrina Paseando, um beijo aqui, ó, Luiz Cláudio, amigos de Londrina, parabéns. É um trabalho que vem de longe. Quem quiser conhecer de perto o Londrina Paseando, vai lá, eles têm página no Instagram, Londrina Paseando, tem o londrinapaseando.org.br, o Paseando é com Z só, tá? Aqui você vai ver, assim, conteúdos vários, hein? Noite da Cultura de Paz, Embaixadores da Paz, Mural da Paz. Todas as movimentações que remetem exatamente a esse exercício. Lembrando o pensador, médico e pianista, Albert Schweitzer. Aqui onde eu moro pertinho, a primeira escola pública perto da minha casa se chama Albert Schweitzer. Pensamento do Dr. Schweitzer: a paz não é inércia, é trabalho corajoso que faz nascer a solidariedade no interior do homem. Mahatma Gandhi, que fez história, é advogado formado em Londres, vai para a Índia. Ele era da África do Sul, foi para Londres se formar em direito e depois foi para a Índia. E na Índia, ele adotou, foi muito inspirado pelo princípio da desobediência civil de Henri Thoreau, um americano que foi preso porque se recusou a pagar impostos para o governo dos Estados Unidos, porque era um governo armamentista que matava índios e animais. Aí ele falava: eu vou pagar imposto para um governo sanguinário, fratricida? Eu não. Foi para a cadeia. Porque é proibido. Pelo menos à época. Hoje eu não sei como é que a lei trata desse assunto. Você não pagar imposto deliberadamente faz de você alguém que o Estado não gosta, né? Ele foi para a cadeia, e na cadeia ele fez escritos maravilhosos.
Ele é o autor de Desobediência Civil que inspirou Gandhi. O que é desobediência civil? É você lutar por um mundo melhor e mais justo, sem violência. Então Thoreau inspirou Gandhi. E Gandhi, para resumir, para quem não conhece a história de Gandhi, eu li há muitos anos atrás a biografia do Mahatma Gandhi. Gandhi expulsou os colonizadores ingleses da Índia sem nenhuma violência, sem disparar um tiro. E todo o movimento de Gandhi era inspirado justamente nos movimentos que pudessem, de certa maneira, tornar a Índia um lugar desagradável para os ingleses, porque a Índia não lhes pertencia. Eles chegaram e, de forma muito violenta, exploraram recursos humanos e materiais da Índia. E Gandhi organizou esse movimento que resultou na saída dos ingleses, né? Gandhi foi assassinado brutalmente. No mundo de provas e expiações, quem alcança um protagonismo? Jesus crucificado, Gandhi assassinado, Martin Luther King assassinado, onde você vê lideranças em favor de outra cultura, outra forma da gente pensar. O direito de você ser quem é, no mundo de provas e expiações, isso era algo muito desafiador. É complicado, a gente precisa reconhecer o espaço dos mártires, né? O espaço dos mártires. Eles sabiam que corriam riscos, mas eles não hesitaram em seguir em frente. E graças a eles, o pessoal está lembrando aqui Chico Mendes, a lista é grande, né? Homens e mulheres, do Oriente e do Ocidente, a lista é grande. Mas eles prepararam o terreno para isso que agora está acontecendo e chacoalhando, que é: não retrocederemos 1 milímetro nos direitos já conquistados que sinalizam um mundo melhor e mais justo. Ninguém larga a mão de ninguém. Esse é o ponto. Então, Gandhi, que é esse, eu diria, inspirador de muitos movimentos, não é o único. Dalai Lama, que eu tive o prazer de entrevistar certa vez, líder espiritual do budismo tibetano, teve que sair do Tibete invadido pelos chineses. Os chineses violaram, profanaram a cultura local do budismo tibetano, torturaram e mataram amigos e seguidores de Dalai Lama. Eles promoveram um etnocídio, né? Quer dizer, eles tentaram desconfigurar totalmente aquela cultura. E Dalai Lama, no exterior, na qualidade de exilado, nunca levantou a voz de forma ofensiva para os chineses. Na entrevista que me deu em São Paulo, anos atrás, Dalai Lama disse, quando eu perguntei sobre o sentimento dele em relação à violência sofrida pelo governo chinês e que atingiu pessoas muito próximas dele, inclusive. E Dalai Lama disse com muita propriedade: todos os dias eu medito e endereço aos chineses a energia da compaixão. Eu não desejo mal a eles. Eu defendo o meu povo, eu defendo os direitos do meu povo existir, eu defendo o direito do budista tibetano professar a sua fé sem ser torturado e morto por isso. Agora, eu endereço todos os dias compaixão aos chineses. É uma coisa, a gente não está nesse nível. A gente não alcançou, mas a gente precisa fazer esse movimento nessa direção. Essa é a direção apontada por Jesus. Aos espíritas, eu recomendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando Kardec vai burilando cada uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que Gandhi, por coincidência, certa vez disse
que toda a beleza e todo o conteúdo do cristianismo estaria maravilhosamente sintetizado no Sermão da Montanha. Então, quem não é espírita, vá lá, mas é cristão, vai lá no Sermão da Montanha, mas faça a sua meditação sobre o que teria pretendido dizer exatamente o Mestre, quando disse que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. Dependendo da tradução, é bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. É muito bonita essa passagem, e no Evangelho de Mateus está lá, frase, ensinamento atribuído a Jesus. Sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Bom, Jesus usava de expressões fortes para se fazer entender diante das pessoas daquela época. Mas ele procurou colocar como condenação na vida espiritual, condenação pelo juízo, o juízo final. No Espiritismo a gente sabe que o juízo final é o tribunal da consciência. Então, a nossa consciência nos define o destino espiritual, determina para onde vamos no plano espiritual. Então Jesus coloca a gravidade da intolerância e do desrespeito para com o outro. Ele cita Moisés. Ele lembra o Velho Testamento. Sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. Então ele lembra lá o mandamento, não matarás. Mas ele vai além, diz assim: eu, porém, vos digo que quem que se puser em cólera contra seu irmão, ele coloca uma atitude nada pacifista, nada harmônica, uma atitude beligerante, uma atitude de antagonismo gratuito, uma atitude de disseminação de ódio perante o outro, como algo gravíssimo. Pelo Evangelho de Mateus, a gente coloca essa postura que eventualmente possamos ter como gravíssima. Porque ele coloca, depois de citar Moisés, não matareis. Veja a gravidade de uma atitude que não remete à construção da cultura de paz. Quando ele fala aquele que disser raca, ele cita Jesus, o mestre, algo da cultura hebraica amplamente disseminada naquele tempo, que quando você se deparava com uma pessoa que você não tinha nenhuma simpatia, pelo contrário, que você desprezava, e o desprezo, você sabe, anda de mãos dadas com ódio, né? Quem despreza só realiza esse movimento do desprezo por uma antipatia exaltada num nível que alcança o ódio. Então, os hebreus, ao se deparar com uma pessoa com a qual você não tinha nenhuma razão no julgamento da época para sequer olhar, você virava o rosto, cuspia no chão e falava raca. Era um comportamento, era uma idiosincrasia, era uma maneira de você publicamente repudiar alguém. Repudiar. Então veja, Jesus, quando fala que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, deixa claro que todos nós que temos esse sentimento belicoso, esse sentimento, eu diria, raivoso, essa predisposição à cólera, essa antipatia gratuita, essa capacidade de ter preconceito e intolerância ao outro, sabe lá Deus por qual régua que você está medindo o outro, na verdade a gente está determinando um destino espiritual muito triste. Na terra já colheremos os frutos provavelmente dessa atitude, mas no plano espiritual é certo. Por quê?
Estamos envenenando a nossa alma. Estamos nos intoxicando de um sentimento que não é nada confortável e que haverá de ter consequências, eventualmente, por séculos. Na literatura espírita existem histórias incríveis de antipatias, de guerras, de disputas, que duram séculos. Até que a espiritualidade maior, por vezes, determina de forma bem assertiva uma intervenção. E estabelece, olha, todos aqui que estão nessa disputa que não se resolve há tanto tempo, porque o livre-arbítrio é soberano, nós vamos tentar buscar numa solução emergencial atenuantes para esse sentimento belicoso. Vai todo mundo encarnar numa mesma família. Isso acontece. E os laços consanguíneos, o instinto maternal, a ética do cuidado no ambiente familiar, atenua, determina nuances menos tóxicas, numa relação que pode ser difícil, mas traz o componente familiar como um envoltório luminoso, um círculo de luz que estabelece ali uma excelente oportunidade para o apaziguamento possível e necessário. Portanto, meus amigos, hoje procuramos aqui resumir de forma muito sintética um tema tão importante no nosso dia a dia, que é a necessidade da construção de uma cultura de paz, pazeando. Pazeando significa, segundo o dicionário Aurélio, e vamos recorrer a ele novamente, porque eu não quero puxar pela memória só, verbo pazear, estabelecer a paz e a harmonia por atos, palavras, gestos, tudo que for, tudo que emanar do teu ser. Primeiro uma palavra amiga, primeiro um olhar compassivo e depois a gente vê como é que faz. Uma semana de muito pazeamento para todos. Hoje o YouTube, no meio da transmissão, resolveu pifar e o povo veio para cá. Sejam bem-vindos, parte do povo do YouTube. Até quarta-feira com mais um Papo das 9 especial ao vivo. Eu desejo uma semana realmente paz no coração, força, coragem e fé. Sigamos sempre em frente, porque tudo passa, tudo tem jeito, tudo tem solução. Valeu.